Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu me chamo Lígia Camada, comecei nessa aventura, né, que é fazer música e cantar desde muito pequena. Eu posso dizer que eu acho que eu estava na barriga, né, porque o meu pai, ele tocava já, e é engraçado porque eu escutei, né, depois de muitos anos, quando eu era adolescente, eu escutei uma fita cassete que uma amiga dele havia gravado quando eu estava na barriga da minha mãe. E é incrível como parecia que eu já conhecia aquelas músicas, né? Uma sensação muito forte eu tive. Então a música me acompanha desde não sei quando, né? Eu acho que desde da barriga mesmo. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que o fato do meu pai ser um brasileiro, né, japonês, todo mundo acha que porque eu tenho metade metade, né? Metade por parte do meu pai é o japonês e por parte da minha mãe é italiano com espanhol, com francês, com árabe, é uma mistureira. E todo mundo acha que a música veio do lado da minha mãe. E ninguém nunca pensa que veio do lado, né? A não ser quem já me conhece, quem conhece minha família, mas todo mundo duvida que venha do lado japonês. E realmente, o meu pai, quando ele começou a tocar, ele era o vocalista principal. Ele teve um disco que hoje é reconhecido na Europa e que saiu num livro agora recente, que fizeram dos 100 discos psicodélicos do Brasil. E a banda do meu pai está lá, ao lado de Mutantes, ao lado de Caetano, ao lado de Tom Zé, ao lado de toda essa galera. E é o meu pai que está lá com a banda dele, né? E Homens Farrapos, que é a música que ele fez, foi censurada na época da ditadura, tem o selo e tudo. E meu pai nunca havia falado sobre isso para a gente até recentemente, porque ele sofreu muito preconceito pelo fato de ser japonês naquela época e tocar música, né? Não existia quase, né? Um japonês tocando música brasileira, tocando, né, rock, essas coisas. Então, falando isso para dizer que a partir do momento que meu pai tocava em casa, né, eu comecei a gostar tanto daquilo que eu comecei a cantar com ele. E aí foi indo. Aos meus 14 anos, em Sorocaba, eu fiz meu primeiro show no Teatro Municipal de Sorocaba, com um pianista muito bom que eu estava estudando na escola dele, enfim. E aí não parei mais. Mas o fato de fazer música, né, primeiro sendo mulher, né, que já é uma questão que eu trago assim, porque existe algo aí, né, o fato de muitas, principalmente quando eu comecei, não havia quase bandas com mulheres, havia muito pouco, né? Eu acho que cada vez mais a gente está vendo mais isso acontecer, mas tinha muito pouco, assim, né? Eu lembro que as primeiras bandas que eu participei eram sempre só homens, né? Então, isso é um fator, pelo fato da minha fisionomia ser meio japonesa, né, ou meio oriental, eu posso dizer que mesmo eu sendo uma mistura, eu senti muito na pele esse preconceito, né? Quando eu acho que esse é um dos lugares únicos onde o preto, né, a raça negra, não é tão desmerecido quanto é o oriental, né? Se eu estou falando besteira, né? Se alguém discorda, pode falar, mas assim, eu sinto que em relação à música, eu escutei, né, na minha vida, falando, nossa, quando você é oriental, seria melhor escolher uma área artística que seja na área visual, porque na área musical tem preconceito. E eu senti que sim, tinha, porque quando eu subia num palco para cantar, eu sentia os olhares das pessoas. As pessoas não precisavam falar nada para eu saber que se tivesse uma negrona lá subindo no palco, o olhar já parece que ela já é boa, entendeu? Porque o negro já tem essa questão de ser boa cantora, né, de mandar bem na música e tal, né? E o japonês é aquele, eu já escutei gente falar, ah, não, japonês só serve para marcar o tempo, para dar um metrônomo lá e tá tudo bem, né? Então teve esse fator, mais o fator de ser mulher. Eu não estou me colocando isso aqui para, né, vitimismo nem nada, mas eu acho que foi um percurso, né, uma estrada que eu fui insistindo, pela minha insistência eu consegui continuar. Eu sempre gostei muito de escrever, né? E para mim, eu acho que o que a gente está passando hoje, né, na política e não só no Brasil, mas no mundo,
Eu não consigo mais dissociar arte de vida, arte de política, né? Eu encontrei um livro não, um caderno, que foram as primeiras poesias que eu escrevi na vida, né? Recentemente eu encontrei, estava na casa dos meus pais. E as primeiras poesias que eu fiz falava de uma revolta que eu tinha já naquela idade, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu não sei mais por aí. A minha revolta de sentir que mesmo nos livros não dizendo a história verdadeira, tinha algo muito injusto contra os índios e contra os negros, né? Então eu sentia isso e as primeiras poesias foi sobre isso. E eu continuei escrevendo e saíram as primeiras músicas e sempre tinha a ver com algo político. Eu nunca fui uma pessoa que compôs falando desse amor romântico, né, de paixão por um cara ou por um... Eu nunca consegui escrever música nesse sentido, né, uma coisa bem pessoal, sempre teve essa ligação com a política. E eu sinto que cada vez mais eu tenho isso dentro de mim, né? Então, o fato de também estar agora, nesse momento agora, eu estar compondo e tentando fazer parcerias cada vez mais com mulheres, tem a ver também com a parte política, né? Eu queria falar uma frase, porque hoje eu pensei, bom, vou fazer esse bate-papo, eu sou uma pessoa que não tenho ideia linear, né? Eu sou muito caótica quando eu vou, né, dar aula ou falar. No show é mais fácil para mim, mas quando eu vou falar algum negócio, eu vou de uma coisa para outra e é meio caótico. Então, se eu tiver muito, vocês me avisam aí, falam, ó, para aí, tá? Mas aí eu pensei hoje, fazendo comida, fazendo almoço, eu falei, bom, eu preciso ter alguma linha, né? Porque senão vai ficar uma confusão, que eu quero falar tanta coisa. E aí eu comecei a ouvir um programa do Krenak, Ailton Krenak. Não sei se vocês conhecem. Ele é um ativista, um ambientalista, né? Um cara que foi muito revolucionário nas questões indígenas, né? Que ajudou na Constituição Brasileira de 1988, ele ajudou, fez um manifesto, né? Na frente de todos os políticos, fez um manifesto maravilhoso. Quem não viu esse vídeo, vale a pena ver esse vídeo do Ailton Krenak, em 1987 ele fez isso, né? E aí comecei a ver um programa dele hoje, que era uma entrevista do Paulo Lima, lá da Flip, não sei como é que chama, Trip? Uma revista lá. E aí eu lembrei de uma frase que um amigo meu me falou essa semana também, do Ailton Krenak, que eu queria falar para vocês, até para desenvolver mais a ideia que eu queria, que é o seguinte. Ele fala assim: o pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa, no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência deles. Eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Me pareceu, né, no primeiro momento, falando, mas que isso tem a ver com a música? Né? Tipo, eu acho que tem bastante a ver no sentido, assim, eu tenho cada vez mais visto a música não como de mercado, algo que fazer porque tenho que competir no mercado X ou Y, né? O Povo em Pé é o projeto que eu tenho recentemente aqui só com a quarentena. Não sei se vocês, alguma de vocês chegaram lá ou coisa desse projeto. Mas eu tenho me questionado muito. Lígia, agora tá realmente cortando um pouquinho. Para vocês também está ou não? Só para mim? Um pouquinho. Uhum. Tava um pouco? Porque eu ia perguntar se ela queria fechar a câmera, só que eu nem tô achando a Lígia mais. Ela caiu. A Lígia caiu, a internet dela. Vamos esperar um pouquinho, porque ela... Dá para pôr, dá para pôr. Eu vou pegar enquanto isso. Tá.
que têm se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Ele foi um dos melhores articuladores políticos da União das Nações Indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na Constituinte pintou o rosto. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. E temos aí a Lígia de novo. Liga o microfone aí. A morar na roça. Eba! Desculpa, gente, a internet caiu completamente. Tem hora que acontece. Peço desculpa a todas e todos. Vocês viram, né? Então, um pouquinho do que eu estava falando. Para continuar um pouquinho nessa linha que eu estava falando, eu acho que assim, a educação não tem como a gente separar, né, a música da vida, da arte e da educação também. A gente foi criado, né, em cima de uma forma de conhecimento onde a competição sempre é o que prevalece. Então, a gente é forçado a competir com o outro, é forçado a competir
para ver quem que é melhor o tempo inteiro nessa questão da competição. E eu acho que isso se reflete também na arte, né? A gente acha que não, mas na arte eu também vejo isso muito, né? Quem que é aceito, quem não é aceito em certos ambientes, em certos lugares da arte, né? Hoje a Célia estava falando sobre curadoria também de artistas e tal, e eu vejo que isso acontece em todas as áreas, né? De artísticas. Pela minha experiência, eu estudo música, eu estou, né, em contato com a música desde muito pequena, como eu falei antes. Eu estudei em várias escolas, eu fiz uma das escolas que eu aprendi muito, porque tinha essa questão. Eu não sei, eu queria saber até quantos músicos tem aqui nesse encontro hoje. Eu estou vendo Newton Blau. Tem mais músicos aqui? Só para eu entender um pouco. Não? Todos de áreas diferentes da arte? Oi, Newton. Fora você, tem mais músicos aqui? Dos que eu conheço, não. Ali com a Julie, ele tá falando que é músico, mas o som dele tá baixinho. Legal. Porque tem algumas pessoas que eu não estou vendo, né? Só tá o nome aqui, mas também é interessante saber. Tem gente Eu também estudei que numa escola que se chama Groove, que é uma escola... Oi? Eu não escutei. Alguém falou alguma coisa, eu não escutei. Tá muito baixinho, Julie, a gente não consegue ouvir. Tá, então segue. Não, agora deu, agora deu. E essa escola que eu estudei, né, a Groove, Escola Livre de Música, uma das coisas que eu gostei muito e que eu aprendi muito lá, eu fiquei mais de 3 anos nessa escola, foi um dos lugares que acho que mais me aportaram coisas, né, assim, no sentido artístico, foi porque tudo que a gente aprendia lá, muitas coisas, não tinha uma linguagem que sobressaía a outra. Por exemplo, uma pessoa que entrava lá para aprender violão, ou uma pessoa que entrava lá para tocar bateria ou cantar, não importava qual instrumento, vamos dizer assim, você escolhesse, todas as pessoas faziam todas as aulas. Ou seja, a pessoa que tocava saxofone, ela tinha aula de baqueta, entendeu? Então, tudo passava pelo corpo e pela voz. Uma pessoa que para tocar... Então, a ideia é de que a música, ela vem de dentro para fora, né? Quando uma pessoa toca um instrumento, ela toca o que ela está cantando dentro. Então, se o cara que está tocando, sei lá, saxofone, ele não consegue cantar aquilo dentro para sair, ele só está reproduzindo tecnicamente algo. Isso, para mim, foi uma visão muito legal, porque eu acho assim, tem muitos músicos que a gente vê lendo uma partitura, lê perfeitamente a partitura, mas você não sente nada. Para mim, a arte, ela passa por uma coisa de sentimento, né? Uma coisa de emoção. Quando a gente se emociona, é porque algo aconteceu ali, que eu acho que é o que tem, né? A arte, ela nos move, eu acho que me move quando ela mexe com alguma coisa das minhas emoções, quando ela me abre algo ali, né? Então, essa coisa mecânica que uma pessoa pode totalmente saber ler partitura ou isso, e eu não senti absolutamente nada. Aí um cara que vem lá, não sei da onde, que nem sabe ler, entendeu? Não sabe ler nem partitura nem nada. Ele toca e me emociona, entendeu? Então, isso tudo eu acho que tem a ver com essa questão do passar, né? A música passar pelo corpo e vir de dentro para fora. E isso tem a ver muito também com a vivência de vida de cada um, né? Eu acho que tem muita arte, por exemplo, das pessoas que não tiveram tantas possibilidades de estudar, que são tão mais fortes do que pessoas que estudaram, justamente por causa da vivência. A vivência ninguém compra, né? Eu tive 7 anos fora do Brasil e convivi muito. Inclusive, meu primeiro disco, Yermandé, tem muito a ver com essa vivência que eu tive com o povo de Senegal, né? Com o povo senegalês que estava... Muitos deles estavam chegando de barco ou tentando chegar, né, no Mediterrâneo, na Espanha e tal. E a gente começou a conhecer essas pessoas, né?
que estavam ocupando casas em Barcelona, por exemplo, não tinham onde morar, tinham conseguido sobreviver a essas passagens de barco aí, né? E quando eles cantavam e tocavam, me tocava profundamente. Por quê? Porque era outra. Imagina o cara que atravessa o mar num barco cheio de gente, entendeu? Que se salvou de não morrer, tipo assim, é isso, né? Quando esse cara canta, né, quando ele toca um tambor, essa vivência que ele teve não tem como não estar inserida nisso, né? Então isso para mim tem sempre muito valor. Eu me considero, não sei se todos estavam aí quando eu comecei a falar, né? Eu estou morando aqui na Serra da Mantiqueira, no meio de muita mata, né? Muita natureza, e tudo que tem ao meu redor sempre me influenciou e me influencia até hoje muito o que acontece comigo, ao redor de mim, né? Então, nesse momento, eu vejo quanto que a natureza, né, realmente é importante, né, para qualquer tipo de assunto que a gente for falar hoje em dia, porque eu sinto que a questão política que eu estava falando é como que a gente vai pensar num amanhã no meio de uma pandemia onde estão acabando com a mata amazônica, onde estão se destruindo toda a possibilidade de vida, né? De continuação, porque eu não sei se eu estou exagerando aqui, vocês me falam se eu estou exagerando, mas o que me parece é que estão acabando com o que há, né, de natureza. E, sinceramente, eu vejo o Krenak falando, né, na entrevista dele, que uma das coisas que mais estão se vendendo hoje em dia, está se vendendo muito, é aspirador de pó, que é robô. Aspirador de pó que anda na casa sozinho. E me parece realmente muito dramático que, enquanto os aspiradores de pó estão aspirando o pó na tua casa sozinhos, a gente está usando o respirador para respirar, né? Oxigênio, porque tem gente morrendo por falta de poder respirar. Me parece uma coisa muito simbólica e significativa, sendo que as árvores, o Povo em Pé, esse projeto que eu estou fazendo, foi muito baseado. O Povo em Pé, para muitos povos indígenas, norte-americanos e sul-americanos, né, das Américas, tem essa palavra povo em pé. O povo em pé são as árvores. O povo em pé, além de eu vejo, né, como a gente em pé, mas eu vejo como o que representa as árvores estarem em pé. Se as árvores não estiverem em pé, ninguém vai estar em pé. Ou pelo menos o ser humano não vai estar em pé, né? Então, qual o sentido realmente até de fazer a arte nesse momento, né? Para quê? Para quem? É uma coisa, eu estou contando de mim, né? O que eu tenho passado. Cada um deve estar passando alguma coisa nessa pandemia, porque estão tantas coisas, né? E tantos questionamentos, que eu imagino que cada um está questionando coisas diferentes. Mas eu, por estar ao lado da natureza e ver o quanto que isso é tudo, né? Quanto que... tudo no sentido assim, eu posso ficar aqui, eu tenho água que vem da montanha, que eu bebo essa água, eu tomo banho com essa água, eu faço comida com essa água, eu planto, ou pelo menos as pessoas aqui plantam, eu não planto tanto, né, mas meu companheiro e as pessoas que estão aqui plantam, né? Então a gente sabe que a gente consegue comer, tem frutas em abundância, tem fruta caindo do pé que a gente não dá conta, a gente combinou algo aqui no bairro que o que sobra a gente põe em sacolas e deixa na praça. Então muita gente está fazendo isso. Por que isso? Porque a gente vê que a natureza é tão abundante que a gente não dá conta, entendeu? E que se todo mundo tivesse um pé de limão que está carregado, abacate caindo na tua cabeça, que você não dá conta de comer nem um terço daquilo, você vê que, eu não sei, me parece que a coisa vai por aí. E o Krenak diz, né, como que as cidades se sustentam? Como esse mercado da música e da arte se sustenta? Enquanto as coisas estão nessa forma, você vê um festival up de quê, gente? Entendeu? Amigos meus, músicos excelentes, mandando o clipe para esse tal desse festival up, essa merda, entendeu? É uma merda. Sabe por que é uma merda? Porque além de eles oferecerem R$300
míseros R$300 para o artista, uma banda inteira recebe R$300 de cachê, ela é patrocinada pela Vale. A Vale é a empresa que é responsável pelas barragens, é responsável por ter morrido muita gente, é responsável por um acidente na natureza, no ambiente, irreparável. E aí eles vêm e falam assim, eu vou patrocinar esses artistas. Aí os artistas vão tudo lá e mandam. A porra do Festival AP, entendeu? Eu me recuso, nesse momento eu me recuso a mandar esse tipo de edital, entendeu? Eu me recuso a participar de coisas tão nefastas. Talvez eu seja muito privilegiada, e sou mesmo, né, de poder dizer não. Mas, assim, R$300, sinceramente, pode ajudar um pouco, mas eu acho que não faz uma grande diferença na vida de muita gente. Sabe? Talvez faça para aqueles que realmente não têm o que comer e que aqueles R$300 vai ajudar ele a comer naquela semana, naquele mês. Eu concordo. Agora, o que está de trás de toda essa arte, muitas vezes, é muito nefasto. E eu, nesse momento de pandemia, e talvez por realmente estar nessa situação privilegiada, estou me questionando o que vale a pena. Porque eu já não quero mais fazer arte para isso. Eu já não quero fazer música para isso. Por isso eu estou fazendo minha música e distribuindo ela, colocando no Instagram, colocando no YouTube, sem pensar no retorno financeiro que isso vai me dar. Porque o que mais me alimenta é o ato criador. É criar. Por isso eu falei para a Patrícia, a produção e não produção. O que é produção? A produção que o mercado espera da gente. E o que o mercado espera da gente? O mercado espera que você tenha milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no Facebook para te dar valor. Porque um artista que não tem tantos seguidores no Instagram hoje em dia, no YouTube e no Facebook, não é escolhido em muitos lugares. Porque eu já vi que muitos festivais e muitas curadorias olham isso. Olham quantos seguidores você tem e se você não tivesse tantos seguidores, você está fora. Então, qual é o sentido disso, entende? Eu tô aqui compartilhando as coisas que eu tenho sentido, né, em relação a tudo isso. E para mim, ouvir o Krenak, por exemplo, ouvir os indígenas, os povos originários, e ouvir as mulheres negras, por exemplo, o que elas têm falado, para mim é muito importante nesse momento, porque não tem como a gente mudar essa situação caótica, mundialmente falando, que a gente está vivendo. Não tem como a gente falar de artes sem falar disso. Sabe por quê? Porque ontem, por exemplo, eu vi um filme onde fala da Mary, ela chamava como? Mary... Até anotei o nome dela aqui. Mary Shelley. Vocês viram esse filme? Mary Shelley foi a mulher que escreveu a história do Frankenstein. Em 1818, ela foi uma escritora, ela é filha de escritores, ela teve uma vida muito sofrida com um monte de homem, e ela escreveu essa história do Frankenstein baseada na história pessoal dela. Só que o que acontecia? Em 1818, uma mulher não podia colocar o nome dela como autora. Então, a história das mulheres ainda na arte ainda é mais grave. Porque se em 1818 uma mulher não podia colocar o seu nome como autora, ela teve que botar o nome do marido dela como escritor desse livro. Foi o pai dessa escritora que depois, na segunda edição, conseguiu... Eu dando spoiler, né? Spoiler que fala no filme. Ai, gente. Mas, bom, enfim, o pai dela... Agora já foi. O pai dela conseguiu que a segunda edição colocassem o nome dela, entendeu? Na obra. Mas você imagina, então, né? Não faz tanto tempo assim que uma mulher não podia nem colocar o seu próprio nome. Olha, minha irmã. Não podia nem colocar o seu próprio nome na obra, né? Então, assim, eu acho muito, como é que eu posso dizer? É grave, né, nesse sentido, assim. Então, eu tenho estudado muito essa questão do feminismo. Eu fiquei muito espantada, porque claro que eu sabia da questão da queima das bruxas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida.
Agora, o que eu não sabia é que isso começou no século XV e foi parar no século XVIII. Ou seja, queimaram as bruxas, mas durante 300 anos, 3 séculos, né? Isso, se você pensar bem, século XVIII, eu não acho tão distante do que a gente está vivendo, né? E toda essa herança que a gente está tendo, todo esse resultado que a gente está tendo, violência contra as mulheres, por exemplo, isso também é um resultado, é uma consequência de tudo que a gente viveu antes, né? Não tem como separar a história que veio antes da história que a gente está vivendo agora, não é mesmo? Não sei, eu estou misturando todas as conversas. Eu queria abrir agora para ver se alguém quer falar alguma coisa de algum assunto que eu já comentei, senão a gente segue aqui e eu vou desenvolvendo dessa forma caótica que eu sou. Tá ótimo, Lígia, super inspirador, né? E muito movente, né? Assim, estava te ouvindo, né? Assim, nesse festival Up, né? Que você estava comentando com um valor tão baixo e, acima de tudo, patrocinado por pessoas que não merecem o nosso crédito, né? E aí eu estava pensando aqui no nosso festival também, né? Que ele também tem um valor pequeno. Eu já ouvi críticas nesse sentido, de que, nossa, vocês estão escravizando, né? Os artistas, né? E, e ao mesmo tempo, o quanto, assim, a gente também está numa readequação de valores, né? De o que era R$1.000, né? Claro, 300 a gente está no extremo, né? Aí. É extremo. Mas o que eram R$1.000 antes da pandemia e o que são R$1.000 agora, né? Eu acho que esses valores também vão, tipo, ter uma movida aí, né? E a importância da pessoa física, né? Para patrocinar. O que eu sinto que a gente precisa muito em termos de comunidade artística é vencer esse não diálogo que existe com a sociedade, né? A gente se colocou, o século XX teve muito essa defesa da arte pela arte, né? Assim, né? Só pela arte, né? E se distanciou totalmente da comunicação, do diálogo, né? Nas artes visuais isso é muito marcado, né? Porque você tem artistas que falam assim, tranquilamente, que eles não trabalham para o público em geral, eles trabalham para um público, um curador que está lá no MoMA, né? Se aquele cara gostar, tá tudo certo, não precisa mais ninguém gostar, não quer conversar com mais ninguém, né? E assim, acho que as artes visuais conseguem ser bem extremistas, assim, nesse ponto, mas de um modo geral, assim, os artistas não têm se preocupado, e a comunidade não tem se preocupado de estabelecer diálogos, né? E se a gente agora não estabelecer um jeito, né, de dialogar e da sociedade entender o quanto nós somos fundamentais, né? Ontem a gente tinha uma conversa aqui sobre arte e saúde, onde a gente falava assim, né, assim, existem estudos comprovados de como a arte é benéfica para a saúde, né? Desde a música, eu vi faz dias um vídeo de uma enfermeira tocando violino na UTI do Covid, né? Tá comprovado que as pessoas suportam melhor a dor, um monte de questões assim. E a gente se perguntava se dá para viver sem arte, né? Então, assim, como é que a gente se estabelece esses diálogos, né? Da pessoa não acreditar que ela pode viver sem arte. Às vezes ela vive com arte, mas desrespeitando os artistas. Ela consome música, ela consome filmes, ela vê artesanato ou arte, ou o que quer que seja, né? Isso está presente o tempo inteiro na vida dela, mas quando ela tem que valorizar o artista, ela não valoriza. Esse é o lugar crucial que se a gente não trabalha, não sei onde a gente vai parar, assim. O que eu vejo é isso, né? Por exemplo, as pessoas, enquanto os teatros e as casas de shows estão fechados, tem fila no shopping center. Então, esse é meu questionamento também nesse momento, sabe? Porque qual que é, né, a relação que tem desse produto que se cria, né? Eu sempre tive dificuldade de me inserir numa coisa ou na outra. Eu tenho que ter um estilo, eu tenho que ter alguma coisa que se encaixe em algum lugar. Só que eu mesma não me encaixo, entende? Eu mesma não me encaixo, porque eu sou uma mistura de tanta coisa dentro de mim
que eu não consigo falar, eu gosto disso, Tá cortando agora de novo a sua fala. eu não gosto, assim, que eu não, né, heavy metal, né, alguns estilos ainda. Então, gente, eu peço desculpas, mas e aí, como é que Cortou um tá? pouquinho, mas acho que agora voltou. Legal, pode continuar. Vamos pedir só para a gente desligar a câmera? Pode ser? Acho que Legal. se todos nós desligarmos e ela não, dá certo. E se não der, a gente faz ao contrário. A Lígia também fecha, mas por Às enquanto vezes vamos a aqui, gente fechar. que é talvez aqui na roça mesmo. Nossa, que estranho, não ver ninguém. Agora podemos ligar todos os microfones para você ouvir o nosso ruidinho. Já perdi até o rumo do que eu estava falando. Não, eu acho que eu lembrei. Encaixar, né? Você ser essa mistura tão forte, que como é que você vai se encaixar num gênero, né? Um tipo de... Então. E aí tudo vira o produto, né? Que você tem que vender. Você tem que vender um produto. Você tem que se vender como produto. Eu tenho uma dificuldade cada vez maior com essa questão, sabe? Eu não sei como vocês, artistas, tem minha irmã aí que também é da arte visual, a Célia, tem vários artistas aqui, talvez se quiserem falar, Pitil. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, eu sei o que eu não gosto, né, como eu estava falando, sei lá, alguns estilos musicais, mas eu não consigo me encaixar. Quando as pessoas falam assim, mas que estilo você faz? Eu sempre fico numa dúvida, porque eu não consigo dizer. Eu já cantei música, sei lá, em português, em inglês, em francês, eu morei em vários países, eu já fiz música em espanhol e cada uma é de um estilo diferente. Eu também me identifico com essa coisa meio mântrica, mas não é também isso, né? Então tem que sempre ter esse produto para que eu venda a minha música, me venda, né? Eu tenho cada vez mais dificuldade com essa questão e vejo que esse momento da pandemia está me fazendo também refletir muito do que eu quero daqui para frente, né? Com a minha música ou com a arte em geral, assim. É uma coisa que eu estava muito no fluxo desde que eu voltei para o Brasil, de mandar edital, desde 2012, né? Já faz um tanto, né? De tempo que eu estou mandando edital e vai essa roda, né? Girando, girando, girando e sempre conseguindo avançar de alguma forma com vários projetos diferentes e tal. Mas nesse momento, até por estar sozinha e não estar podendo encontrar com pessoas, né, para tocar junto, para criar projetos, como a Ana Lu estava falando no começo, né, que é tão importante também estar discutindo com outras pessoas, né, para criar projetos, né, desenvolver ideias e criações. Nesse momento está muito mais, a coisa afunilou bastante, né? Então eu estou convivendo mais com a natureza, que é o que tem me inspirado para fazer o que eu estou fazendo agora. Mas que também é um projeto bem solitário, assim, no sentido de eu estar tocando sozinha com um pedal de loop, que eu vou fazendo as camadas ali e a coisa vai fluindo, mas, claro, chega um momento que cansa, né? Você fala, bom, tudo bem, mas, assim, cadê as árvores, de alguma forma, a natureza, elas respondem, obviamente, né? Quando passa um pássaro, na hora que eu estou cantando algo que tem a ver com aquilo, você fala, nossa, tá tudo conectado, né, na realidade. Mas também a questão humana, né, do fato de ter esse retorno, as primeiras vezes que eu estou tocando realmente para a natureza, né, assim, realmente não tem público, né, não tem, estou tocando para mim e para a natureza. Então, é muito legal isso, tem me trazido muitas reflexões isso e uma sensação muito boa também, né, de poder sentir isso que eu estava falando antes, de que eu não preciso muita coisa mais do que eu tenho aqui, sabe, para viver. Agora, essa relação também com as pessoas, até para criar, para coisa artística, eu sinto bastante falta. Eu não sei vocês aí, se quiserem falar alguma coisa, os artistas que estão por aqui. Eu comentei aqui no chat que você fala isso, Eu não né, estou vendo o chat, tem pergunta, não sei. Não, nem foi pergunta, foi um comentário, mas você podia falar um pouco, porque eu tenho acompanhado a sua produção, que está muito potente e não é pouca. Você está produzindo muito. Não sei como era o seu ritmo antes da pandemia, mas você está produzindo muito. E como tem acontecido essa criação? Queria entender, assim, porque está bem forte. Legal. Quem te acompanha virtualmente dá para perceber que você não está parada. Mesmo isolada, você não está parada. Então, Paty, eu acho que também isso, né? O fato de eu estar mais aqui
tá abrindo mais espaço também para essa coisa da criação, né? Que eu estava falando antes, dessa criação espontânea, sem estar esperando nada. Não estou fazendo isso para um edital, não estou fazendo isso pensando em tal coisa ou aquela outra coisa. Simplesmente a inspiração que eu estou tendo e essa coisa do povo em pé que eu falei antes, que está me inspirando muito para algo que tenha algum significado, algo que tenha como é que eu posso falar? Algo forte dentro de mim, né? Que eu queira falar, que vale a pena nesse momento eu expressar. Só que eu estava produzindo, eu me propus, vamos dizer assim, no Povo em Pé. Eu comecei fazendo né? Que eu gravo tudo sozinha. Eu tenho um mini estúdio aqui em casa, que eu acho que é uma coisa legal também, que eu acho que é muito importante. Foi muito importante esse passo, né? De ter essa independência, de não precisar de ir num estúdio, de alguém me produzir, de perceber, sempre a gente esperando, tem que ter um produtor, tem que ter não sei quem, sempre dando, né, alguma coisa de fora para a gente fazer. Eu percebi que eu posso ser minha produtora, entendeu? Por que não também? Já fiz tanta coisa, sabe? Eu percebi que esse passo de ter um estúdio, de poder ter um microfone para me gravar, ter uma placa de som, um sistema que eu possa realmente me registrar as coisas que eu estou fazendo, foi bastante essencial para esse passo, né? Então, agora, nesse isolamento, ainda bem que eu já tinha isso, porque aí eu falei, bom, então agora eu vou começar a produzir. E a ideia foi, lendo, né, os livros do Krenak, o livro do Davi Copenaua, que fala A Queda do Céu, não sei se vocês chegaram a ler, que fala que as árvores também que mantêm, as árvores e os xamãs que conseguem manter o céu onde ele está, para que ele não caia na nossa cabeça, né? Para que ele não desabe na nossa cabeça. Então, o fato das árvores, desse povo em pé, como que sustentam o céu onde ele está, para que a gente consiga viver o que a gente, né, aqui na Terra. E aí eu comecei a fazer esse primeiro, eu nem lembro como que foi que eu comecei, mas teve um dia que eu falei, bom, eu vou fazer isso, me inspirei e saiu essa música, e eu falei, bom, eu vou gravar ao vivo, né? Eu vou pôr uma câmera ali, botei uma câmera lá, um telefone. O primeiro foi só o telefone, não foi nem a câmera. Eu pus um telefone que eu pus na vertical, que eu falei, vou botar lá no Instagram, sei lá. E nem quase tem imagem no horizontal. E aí eu coloquei isso e falei, bom, alguém está pedindo alguma coisa aqui para mim, request to control your camera, approve. Bom, não sei, Yolanda, alguém é Yolanda? Bom, não sei, não entendi, mas enfim, aprovei. E aí eu fiz esse primeiro, gravei e falei, bom, eu achei interessante como forma de produzir algo em casa. Eu me coloquei na varanda de casa, né, filmando com o fundo da natureza. Eu vi que tinha essa coisa também da surpresa, porque eu gravei com o canto do pássaro que passava, com os sons que estavam ao meu redor, que achei isso também algo, né, muito simbólico do que eu estou vivendo, onde a música e os sons da natureza estão fazendo parte disso, né? Então, sei lá, se um cachorro late, ou se um gato mia, ou se um pássaro canta, ou se o vento bate, vai estar ali também registrado, né, no som. Só que aí eu comecei a fazer um por semana, eu me propus a fazer um por semana. Aí quando eu me dei conta, ouvindo o Krenak, eu falei, nossa, que merda, né? A gente está tão acostumado com essa coisa de se cobrar, que aquilo virou para mim uma cobrança. Então, virou para mim aquilo como se fosse essa coisa da produção. Por isso que eu falei a não produção, né? A partir do momento que a gente entra nessa lógica da produção, nessa narrativa que se repete dentro da gente, que a gente tem que produzir, por que eu tinha que me dar essa regra de que eu tinha que fazer um por semana, entende? Eu não precisava ter me colocado essa regra, mas aquela frase que eu falei no começo, do Ailton Krenak, quem não estava aí no começo, que é: o pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo, acham que o trabalho é a razão da existência deles, eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmo. Aí eu falei, bom,
É exatamente isso, cara. Porque, tipo assim, não tenho chefe, eu não tenho ninguém me falando que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. E eu mesma tô me colocando essa coisa de escrava de mim mesma, entendeu? Aí eu falei, não, então para. Aí eu fiz até o 7º. Aí o 8º eu já dei um outro tempo, já falei, não vou fazer cada semana. E agora faz mais de 15 dias ou 20 que eu não fiz nenhum. Aí eu vi assim, também como que o ser humano funciona com a pressão, né? Porque a partir do momento que eu já não me dei essa pressão, também não fiz mais, entendeu? Mas, por exemplo, essa questão, né, que a Paty tem visto e algumas pessoas falaram aqui de acompanhar as fotos que eu estou fazendo, tudo, faz parte também de um projeto que surgiu de pessoas, por exemplo, que eu estou conhecendo por internet. E isso está sendo muito legal também para mim, porque, por exemplo, o último Povo em Pé foi uma parceria com uma poeta que eu conheci. Eu até achei que ela ia estar aqui hoje. Ela falou que ia aparecer aqui, mas vai ver que ela teve algum problema. Ela chama Piera Schneider. Eu conheci ela pela internet, acho que foi pelo Instagram, e ela tem umas poesias incríveis. Eu falei, pela essa minha vontade também, cada vez de fazer mais parcerias com mulheres e colocar as mulheres na cena, né, e colocar as mulheres para serem vistas, né, coisa que é difícil que façam. Então, eu resolvi fazer essas parcerias e pegar poesias de mulheres. E acabei conhecendo a Piera pela internet e rolou essa parceria. E esse projeto das fotos, né, foi uma pessoa que me viu numa performance em São Paulo, me contactou pela internet e a gente está fazendo um trabalho junto. E, sem querer, ela tem uma pira, ela é uma desenhista maravilhosa, ela chama Márcia Porto. A vocês que são da área dos visuais aí, vale a pena pesquisar e conhecer o trabalho dela, da Márcia Porto. Ela desenha muito, ela tem uma coisa incrível com essa questão do desenho, né, das artes Eu visuais. já fiz uma curadoria com ela. Sério? Ela é de Sorocaba, né? Então, olha, você está me falando algo que eu não sabia. Eu conheci ela em ela é. Botucatu, Ela morou em Botucatu. Isso, legal. Enfim, ela me contactou e tal, e ela tem uma pira muito grande, e ela já fez uma exposição grande, eu não sei em que lugar que foi, mas eu vi as fotos da exposição que ela fez, que é muito linda. Que ela parte do círculo sempre, que é uma pira minha também, que até na Solo agora, no recente trabalho, tinha a ver tudo com essa coisa do redondo, né? As projeções, tudo, eu tenho essa pira mesmo da espiral, e os desenhos dela começavam sempre como se fosse uma trança de cabelo que se desenvolvia assim, nessa espiral, e também essa coisa do poço mesmo, do buraco, né? Então ela me propôs essa questão de explorar essa coisa do buraco. Só que aqui eu estou num lugar de terra e tal, né? Então eu tive a possibilidade de fazer o buraco de fato, né, na terra. O buraco que vai virar uma fossa. Eu falei, é engraçado, né, as coisas, porque assim, a gente está falando do buraco, a gente cavou esse buraco, né? Muito simbólico para o momento que a gente está vivendo hoje, porque teve fotos e imagens muito fortes, né, que eu vi dessa questão do buraco, de cavar o buraco e de se enterrar, né? Porque tem tanta gente morrendo e tanta gente realmente entrando nesse buraco de terra, nessas valas, que foi muito forte também. Já o ato em si do buraco foi muito forte. Então essas fotos estão partindo dessa ideia. Na verdade, esse buraco é onde a gente encontra a água, é onde encontra a terra, onde encontra a vida, né? E onde também a fossa, onde vai a merda, né? Então esse buraco pode ser qualquer coisa. Então esse buraco tá trazendo muitas reflexões. A gente também, através de uma poesia, eu não sei se vocês conhecem, é um outro parceiro meu que está morando aqui no mesmo bairro que eu. Ele se chama Poeta Arruda. E eu criei uma música que vai sair logo mais nesse projeto, que fala sobre o cavar o chão. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês conhecerem a poesia, que fala: o que fazemos, se não inventar a chuva, inventar tambores de pele e osso, silício e carvão. O que fazemos, se não soltar faíscas, em noites propícias, arriscar caminhos, arranhar trovões,
cavar o chão, cavar o chão, cavar o chão. O que fazemos senão será a água e o vinho, a dor e a cura, a fome e o pão. E no corte, desenhar a sorte nas linhas das mãos. Esse vai ser a poesia que eu musiquei, que vai virar parte desse projeto, né, com a Márcia Porto e com uma outra pessoa, uma artista maravilhosa, a Ana, que eu conheci também pela internet, e logo mais eu vou divulgar, mas é um dos projetos que estão acontecendo agora, falando um pouco assim. Vou abrir aí espaço para vocês falarem, que eu acho que eu estou falando demais já, e a gente pode bater um papo se tiver perguntas ou coisas que vocês queiram falar. A gente vai se encaminhando para o final, eu acho também, né? Então, quem quiser tem que aproveitar agora. Vamos tentar abrir as câmeras. Sua irmã pediu licença, teve que sair. Ela se enrolou para entrar, mas teve que sair. Tudo bem. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa sobre tudo isso, essa mistura de coisa que eu falei. Eu gostei muito do que você falou, assim, com essa conexão, né, com outros artistas, né, que é uma coisa que sempre é um fluxo fundamental para a criação, né, quem a gente encontra pelos caminhos, né, e que agora tem que ser esses caminhos virtuais, assim, e essas pessoas que você está conhecendo pela internet, lembrei do GT de Mulheres, né, que tem essa criação também criativa, né. Conta um pouquinho para o pessoal. Você é melhor para contar. Tem me inspirado muito esse GT de Mulheres, porque como eu estava falando antes, eu acho que essa união, né, essa força que a gente se dá entre as mulheres é fundamental, assim, né? Tá cortando. Para a sociedade, para esse futuro que a gente deseja. Tá falhando? Tá falhando o som um pouquinho. A gente apagou a tela para ver se melhora. Mas é isso, eu acho que cada vez mais eu acredito nessa união entre as mulheres, essa força que a gente se dá umas às outras e que a gente consiga realmente, né, fazer nossa arte, porque eu acho que a mulher tem assim desse fato, né? A cobrança da mulher não é se ela o sucesso, né? Quando se fala o sucesso, essa pessoa teve sucesso. Hoje em dia o sucesso vem de coisas materiais que a gente conseguiu, né? Não vem de coisas que a gente conseguiu no âmbito coletivo, social, né? Vem do que aquela pessoa conseguiu, né? Ele tem uma casa, um carro, uma profissão que deu certo, ele teve sucesso na vida. A mulher, parece que a cobrança do sucesso para a mulher é casar e ter filhos, né? Então, o fato de qualquer outra coisa que a mulher faça é além, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que nesse caso a mulher ainda tem esse a mais, né? De que tem que passar. Eu não tive filhos, eu tenho mais de 40 anos, não tive filhos e não quis ter mesmo, e foi uma opção. Mas isso é uma coisa que não é simples, né? Essa escolha. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que dar força para a mulherada fazer e escolher o que elas querem na vida delas e pronto. Então, eu acredito nisso. Acredito muito nisso. Eu vou falar uma poesia aqui para terminar. Depois, se alguém quiser falar, que vai entrar também nesse projeto. Deixa eu comentar um pouquinho do GT das Mulheres, né, que a gente comentou. Fala, Célia. Desculpa. E é um grupo de trabalho de mulheres da cultura aqui de São José dos Campos, e a gente se uniu agora nos tempos de pandemia, né? Foi uma coisa muito interessante que a gente está conseguindo fazer reuniões e se juntar em torno de 50 mulheres, né? Nas reuniões virtuais, aproximadamente entre 15, 16, 17 mulheres também. E a gente começou a produzir juntas, né? Então a gente começou uma produção a partir de uma música da Lídia, né? Cada um gravou assim o que inspirava, né? Numa temática X que a gente pensou. Aí uma outra editou tudo, né? E a gente publicou faz pouco tempo, agora já estamos num segundo processo de criação também. E, enfim, pensando um pouco nisso que você estava trazendo, que eu lembrei, né? De como é que a gente se conecta agora, porque realmente a gente precisa do outro, né? Então, tem o virtual e em que termos do virtual a gente consegue se conectar.
Mas legal, pode falar essa poesia que a gente... Eu vou falar essa poesia do Arruda que eu gosto muito para terminar, que fala: no fundo, ainda dançamos juntos. No fundo, até o fim do mundo, e a cada segundo, no fundo, o infinito está em tudo. É isso. Grande Arruda. Lígia, toca. Eu vou tocar uma então para encerrar, vai. Legal. Eu vou tocar então essa parceria que eu fiz com a Pieira, que foi a última do Povo em Pé. Assim já vocês ficam conhecendo a música. Tá dando para ouvir? Muito, tá bem legal. Hoje li nas nuvens notícias do futuro. Os novos camaleões repovoaram o mundo. A arte foi coroada, a cura de todo absurdo. E o amor declarado, mãe de todos os frutos. Ei, mãe. Ei, mãe. Ei, mamãe. Ei, mãe. Ei, mãe. Ei, mãe. Ei, mamãe. Eu hoje li nas nuvens notícias do futuro. Os novos camaleões repovoaram o mundo. A arte foi coroada, a cura de todo absurdo. O amor declarado, mãe de todos os frutos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Lindo, Lígia. Que bom ter vocês aqui, gente, para a gente poder trocar um pouco de ideia. Se vocês tiverem outros pensamentos depois de toda essa confusão minha, pode me escrever, pode me procurar, que a gente continua a nossa conversa, tá bom? Com certeza vai gerar. Que bom, olha quem tá aí, que legal! Tem gente que tem 3 na câmera, tem gente que tem 2. Que riqueza, gente! É a ostentação de aglomeração. Mais feliz agora. Mais feliz. Obrigada por tudo, gente. Vem para o assunto dos amigos. Oba! Que a gente consiga, né, sair dessa pandemia, sair dessa com questionamentos e ações positivas, como é esse Movimenta, Arte Movimenta. Eu acredito, sim, nessa rede de apoio e nesse trabalho voluntário. Acredito mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns, viu, vocês? Eu quero agradecer de novo, Lígia, porque desde o início, desde quando a gente lançou o Arte Movimenta, você foi uma das primeiras que falou assim, olha, eu quero ajudar, eu não vou me colocar como proponente de projeto, mas eu quero ajudar, né? E aí a gente nem falou sobre como ajudar, mas agradeço. E são várias as pessoas que estão nesse movimento, né? Eu agradeço todos e todas que estão aqui, porque eu sei que todas
tem esse sentimento de ajudar, assim, e está fazendo muita diferença. A gente está aprendendo muito, né, que vale a pena. A gente E acho que também ver, né, eu acho que assim, para mim tem sido muito importante me ver o lugar de privilégio, né? Não só a questão de como estou, mas a questão da raça, a questão, né? Eu acho que é fundamental nesse momento a gente olhar para tudo isso, né? E os nossos privilégios como brancos, né? Eu meio branca, meio japonesa, mas enfim, sim, tenho muito privilégio. E o fato de poder também olhar para isso, eu acho que é bastante fundamental, assim, para mim tem sido. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada. Continuem gente. acompanhando aí. Boa noite, muito bom passar esses momentos com vocês. Diga. Lígia, Querido. sabe que eu estava falando com a Cris aqui, quando te perguntarem se a imprensa precisa de rótulo, você sabe, a gente é meio louco por isso, né? Eu sei. Você fala que você faz um Mantiqueira Beach, é isso. Vou anotar. Obrigado, é verdade. Tchau, lindona. Gente, Abraço, Adorei ter amanhã... você, Ana Lu. Obrigada pela companhia. Gente, amanhã tem muita coisa boa. Eu sei que a maioria já divulguei, mas não percam, tem muita coisa legal. Amanhã tem sarau, amanhã tem Jacques Figueira, já mandei para tudo quanto é músico. Mandem. A Fernanda acho que mandou também para os músicos que ela conhece. É importante, gente, porque assim, tudo que a gente está aprendendo, às vezes tem a sua tá com pouca gente, né, Lígia? A gente sente, fala, ai, cadê o resto, né? Não, mas tem muita gente aqui, gente. Sim, vocês são muitos. Claro. Mas assim, o aprendizado está sendo forte, a gente vai compartilhar no YouTube porque tem muita informação legal, tá imperdível. Mesmo caótica, tá bom. Tá ótimo. Ai, que caótica, nada. Valeu, boa noite, gente. Boa sexta. Boa noite. Obrigada. Patrícia. Boa noite.